Gente, o áudio para falar só tá liberado para a equipe, tá? Porque senão fica vazando muito áudio dos participantes, porque a turma é grande. Se é disso que vocês estão comentando no chat, tá bloqueado mesmo. Então, Gente, agradeço. só tem mais 6 vagas aqui na sala do Zoom, então provavelmente a gente já vai fechar aqui o Zoom aqui, tá bom? Uhum. Então, obrigada, Adri, Carol, Fran. E vamos lá, obrigada a todos vocês pela participação na aula de hoje. Espero corresponder às expectativas de vocês em relação ao tema. O tema de hoje é importantíssimo para a parte de disfunções miccionais. Não tem como pensar em trabalhar com incontinência urinária, com outras disfunções de assoalho pélvico, sem pensar em trabalhar a musculatura do assoalho pélvico. E a gente só consegue ter um trabalho bem direcionado se souber avaliar para entender qual é a função que está alterada e a função sobre a qual você precisa investir. Vou compartilhar minha tela. Tudo certo no compartilhamento? Eu não estou mais vendo o chat, tá? Então, as meninas que vão me avisar caso tenha alguma coisa que eu precise responder. E, meninas, me falem também se tiver com alguma interferência, porque não estou mais conseguindo ver, tá? Tô vendo só a minha tela e só vocês três, na verdade. Já peço desculpa inicialmente caso aconteça alguma instabilidade da internet, porque isso tem acontecido, embora eu tenha um plano bom, não está dando conta. E a segunda desculpa é caso o Cookie, que é meu gato, suba no meu colo no meio da aula e cubra a tela, porque essa é uma outra coisa que tem acontecido com frequência durante as aulas, que eu não tenho muito controle, porque se eu fecho a porta ele fica enlouquecido do lado de fora, miando e passando a patinha por baixo da porta. Então, ele solto fica um pouco melhor, mas pode ser que de vez em quando ele apareça. Na semana passada foi engraçado que vocês que estavam vendo pelo Zoom não viram ele, mas ele estava no meu colo mais da metade da aula. E no Instagram apareceu muito claramente que ele estava, inclusive, mordendo a gola da minha blusa, porque a posição do celular estava diferente. Enfim, essas coisas podem acontecer ao longo da aula, mas vamos ao que interessa, né? Aqui só trazendo a imagem para relembrarmos sobre qual estrutura estamos trabalhando. Então, essa é uma imagem da musculatura do assoalho pélvico. Lembrando que o assoalho pélvico é composto por uma rede de músculos e ligamentos que fixam esses músculos à pelve óssea e, de forma central, ao colo do útero. Então, os músculos isoladamente não têm essa capacidade de fixação. Então, essa rede de ligamentos que fixa a musculatura à pelve óssea é chamada de fáscia endopélvica. A rede muscular do assoalho pélvico, assim como qualquer musculatura estriada, possui dois tipos de fibras musculares distintas. As fibras de tipo 1, que são as fibras de sustentação. Gente, já começou a aparecer um risco na tela que eu nunca sei de onde surge. Eu não sei de verdade o que acontece. Faz 3 aulas que esse risco aparece e sem eu estar mexendo no teclado, assim, nem saberia como fazer isso. Ó, enfim, eu não sei o que se passa, mas vamos interpretar a imagem além das linhas que aparecem de forma misteriosa.
Então, nós temos na musculatura estriada fibras de tipo 1, que são as fibras de contração lenta, também conhecidas como fibras tônicas. Essas fibras não têm força muito grande, mas ela consegue manter a contração por um tempo longo. Já as fibras de tipo 2 são as fibras fásicas ou de contração rápida. Elas não se mantêm contraídas, mas elas têm uma força maior do que as fibras de tipo 1. Eu sei que nós vimos isso na semana passada, mas como o foco de hoje é treinamento muscular, é importante lembrar. Importante saber também que nós temos 80% de fibras tônicas. Então, 80% das fibras musculares do assoalho pélvico são de contração lenta. E faz todo sentido, porque são as fibras que nós utilizamos quase por 24 horas. Então, todo o tempo do armazenamento de urina na bexiga, nós precisamos dessa contração sustentada do assoalho pélvico para que não aconteça a perda urinária, a perda fecal. Então, elas de fato precisam trabalhar o tempo todo, ao ponto que as fibras de tipo 2, de contração rápida, só são acionadas quando acontece um aumento da pressão intraabdominal. Só lembrando aqui que ao redor, aqui, saindo da pubis, passando ao redor do ânus ali, do reto, nós temos a musculatura pubo-retal, que é a musculatura que nós sentiremos durante o toque vaginal e o toque anal de uma forma mais específica. Mas no toque vaginal, a musculatura que você sente ao redor dos dedos é a musculatura pubo-retal. Aí, além dela, nós temos a musculatura pubococcígea, que sai do pubis e vai para o cóccix, e a iliococcígea, que sai do ilho e vai para o cóccix. Esses três músculos formam o complexo levantador do ânus e fazem a contração ao mesmo tempo. Então, quando você pede que o paciente puxe o ânus para dentro, esse movimento faz com que o pubo retal, o pubococcígeo e o iliococcígeo se movimentem em conjunto. Então, para a avaliação do assoalho pélvico, primeiro ponto, posicionamento. Nós vamos focar a avaliação funcional do assoalho pélvico muito mais na população feminina, porque nós conseguimos avaliar de forma mais precisa cada uma das funções pelo toque bidigital vaginal. O toque anal acaba sendo prejudicado pela contração do esfíncter, isoladamente. Então, por isso que nós acabamos focando na mulher, mas ao final da aula eu falo algumas considerações da avaliação masculina também. Para avaliação por toque vaginal, a mulher deve ficar deitada em decúbito dorsal, não precisa ser maca ginecológica, pode ser maca comum, inclusive é a indicação para não fazer tensão do assoalho pélvico pela posição ginecológica. Dobra as pernas, aproxima os pés da região do glúteo, junta os pés e afasta os joelhos o máximo possível, de forma que ela fique relaxada e não tensionada. Primeiro ponto da avaliação é a inspeção estática. Então, é olhar externamente o que você pode captar de informações que possam direcionar a tua conduta. Então, primeiro ponto a ser avaliado. Se a pessoa está perdendo urina, ela pode ter desenvolvido dermatite associada à incontinência, pelo contato da urina com a pele. Então, tem ou não dermatite associada à incontinência. Aí você vai fazer um afastamento de pequenos lábios para verificar se essa mucosa cede ao afastamento de pequenos lábios e se quando você solta, há um retorno também, que é a avaliação de elasticidade. Nesse momento, você avalia também a umidade da mucosa. É muito difícil explicar verbalmente como avaliar a elasticidade, mas é função de elástico mesmo, né? Que você consegue que ele ceda e retorne à posição original. E a umidade é a umidade de mucosa, então é a mesma umidade do interior da cavidade oral. É isso que é esperado.
É comum que pacientes que já entraram na menopausa tenham a mucosa menos elástica e menos úmida, porque uma das funções do estrogênio é a manutenção dessa elasticidade e umidade das mucosas. Então, o ressecamento é esperado, a diminuição da elasticidade é esperada também. Quando isso começa a interferir na vida, a se traduzir em sintomas, pode ser necessária a aplicação local de estrogênio. Nesse momento, você pode avaliar se existem cicatrizes e lesões, por exemplo, de lacerações que tenham acontecido nos partos, de episiotomia, de perineoplastia, né, que é o estreitamento ali do canal vaginal de forma cirúrgica. E você já pode avaliar o meato uretral. Então, aqui na imagem, nós vemos uma demonstração de uma distribuição anatômica, né? Eu vejo a uretra, que nem está desaparecida, nem está alargada. Abaixo dela eu vejo o canal vaginal e abaixo dele eu vejo o canal anal. Então, muitas vezes o que nós percebemos é a uretra completamente fechada, que pode ser resultado de tensão muscular, ou puxada é um termo esquisito, né? Mas ela pode estar dentro do canal vaginal mesmo, também por essa tensão. Então, você pode procurar pela uretra e só conseguir identificar abrindo o canal anal. Isso também pode ser resultado de tensão ou de intervenções cirúrgicas. E a mucosa, o meato uretral muito alargado, pode ser resultado de baixa de estrogênio. Então, em mulheres mais velhas, é mais comum que a uretra esteja mais aberta, o que é um risco para infecção urinária, porque facilita a ascensão de micro-organismos que habitam ali canal vaginal, canal anal, para o meato uretral e a bexiga. Próximo passo, então, avaliação estática, eu só olhei. Avaliação dinâmica. Na estática, a paciente não contribui com nada, ela só fica relaxada e me permite avaliação. Na avaliação dinâmica, ela vai fazer 2 movimentos. Um é fazer força para baixo, como se fosse evacuar e estivesse com o intestino preso, ou fazer força de parto. O outro movimento que ela vai fazer é o movimento do treinamento muscular, que é aquela percepção da musculatura e sugar essa musculatura para dentro e para cima, como se fosse evitar o escape de gases. Na avaliação de Valsalva, que é essa força para baixo, você vai avaliar se acontece a projeção de algum órgão pelo canal vaginal, que é o prolapso de órgão pélvico. Eu não vou aprofundar nessa avaliação, porque daria uma aula inteira a respeito de prolapso, até porque o tratamento para ele é algo bem específico também, que nós enfermeiros podemos fazer, que é a inserção de pessário, que substitui a intervenção cirúrgica. Mas para vocês terem uma ideia do que estão procurando nesse momento da intervenção. Então, você continua abrindo ali pequenos lábios, porque você precisa visualizar o introito vaginal. E pede para a paciente fazer força. Você vai ver se tem projeção de algum abaulamento. Então, pode acontecer apenas uma abertura do canal vaginal, sem que haja projeção desse abaulamento. Pode ter um abaulamento que chega ali no introito vaginal, que você vê como que uma bolinha mesmo que está querendo sair, mas que não passa do introito. Pode ter saída de fato desse abaulamento ou exteriorização completa do órgão invertido, né? Que pode ser bexiga, útero ou reto. Ou cúpula vaginal quando a mulher já tirou o útero. Então, é essa demonstração aqui da imagem. Aqui eu tenho um prolapso anterior, que é bexiga se projetando. Aqui eu tenho um prolapso de cúpula, que é o intestino delgado se projetando em uma mulher que tirou o útero. Deixa eu só movimentar aqui, porque vocês estão em cima da imagem para mim. Aqui eu tenho prolapso posterior, que é o reto se projetando pela vagina, e aqui eu tenho a projeção do útero. Então, eu tenho essas 4 possibilidades. E de acordo com quanto... Oi?
Desculpa interromper, mas estão pedindo aqui no chat, só para te repetir ali a parte de estar explicando para paciente os comandos, de como vai posicionar o paciente e tudo mais. De como vai posicionar desde o início? É a forma que vai fazer a força para baixo, perdão. Tá, a força para baixo é força de evacuação com o intestino preso. Tem gente que fala para a pessoa puxar o ar, fechar a boca com a mão e soprar sem deixar o ar escapar. Eu não gosto dessa orientação porque eu acho que eles mais se confundem do que conseguem fazer. Mas a força de valsalva é força de expulsão do bebê no parto ou força de evacuação para quem está com o intestino preso, é fazer uma força para baixo. Então, e é importante dizer, não tem problema caso escape urina, não tem problema caso escape gases, é isso que a gente está querendo ver, porque senão elas acabam não fazendo essa força de uma forma adequada de medo de ter algum escape. Então, voltando aqui na questão do prolapso, ele pode ser de primeiro grau, quando ele não chega no introito vaginal, você só vê que abre um pouquinho o introito, mas você só conseguiria vê-lo com o espéculo. Grau 2 é quando chega no introito, grau 3 passa do introito e grau 4 é a exteriorização completa. E pode ser dessas 4 paredes. Mas como eu comentei, assim, já é algo mais especializado, porque é difícil você ter acesso a um pessário e ter o conhecimento para mensuração e indicação do modelo correto para resolver o prolapso. Mas é importante saber que se o prolapso for estiver o tempo todo para fora, porque tem aqueles que só saem se a mulher fizer força, e tem aqueles que se mantêm o tempo todo para fora do canal vaginal mesmo, que ela tira a calcinha, você vê aquele abaulamento. Esses que estão para fora do canal vaginal, para fazer treinamento muscular, elas precisam deitar, reduzir o prolapso, que é empurrar o prolapso para dentro da vagina mesmo. Elas estão bem acostumadas a fazer isso, porque muitas vezes elas não conseguem nem evacuar, nem urinar sem reduzir o prolapso manualmente. Então, elas intuitivamente já fazem isso. Para fazer o treinamento muscular, precisa também, para não ser uma contração do músculo ao redor daquele músculo, daquele órgão que está para fora. Então, é mais efetivo se ela fizer a redução manual antes. Agora, prolapso até de grau 2, dá para fazer sem a redução manual. Com a bexiga vazia ou cheia, Gi? Estão perguntando aqui. De preferência vazia. É porque a bexiga cheia deixa, principalmente se for prolapso de bexiga, né, que é parede anterior, ela fica rígida se ela estiver cheia, fica mais difícil, inclusive, de reduzir. Então, não que tenha que urinar antes de começar a fazer o treinamento, mas se tiver com a bexiga muito cheia, com desejo miccional, é melhor esvaziar primeiro. Aí, a gente passa para o terceiro ponto da avaliação. Então, nós já vimos inspeção estática, inspeção dinâmica, agora a gente vai fazer mesmo o toque vaginal para fazer a avaliação funcional, para entender como estão cada uma das funções musculares. Então, o toque vai acontecer de forma bidigital na horizontal, porque o que você precisa sentir é a lateral dos seus dedos, que é onde estarão as fibras musculares. Porque aqui para cima eu tenho parede anterior, bexiga, aqui para baixo eu tenho reto, parede posterior. Então, a minha percepção tem que estar focada nessas laterais, que é onde está a musculatura pubo-retal. Não faz diferença você fazer o toque voltado para cima ou para baixo. Para baixo, você consegue fazer, inclusive, o toque de forma mais profunda. Eu prefiro fazer para cima por um motivo. Eu consigo ficar mais perto da paciente. Então, quando eu coloco para baixo, eu não tenho movimentação do braço para me posicionar do lado dela e olhar nos olhos dela quando eu estou fazendo a orientação. Quando eu coloco para cima, eu consigo me movimentar melhor, porque depois que eu faço o toque, eu não preciso ver mais a região vaginal. Eu só preciso sentir. E eu preciso que ela esteja relaxada para seguir os meus comandos. Então, eu prefiro fazer para cima por esse motivo, mas vocês vão encontrar referências orientando o toque com os dedos voltados para baixo. O que eu vou avaliar? Primeira coisa, tensão muscular.
não tem como verbalmente descrever o que é uma musculatura tensa. Você vai saber depois de ter feito vários toques. Então, vai ter um ou outro erro na descrição, com certeza. Eu muito provavelmente ainda erre descrições. E não tem problema, gente. É uma pessoa que provavelmente não seria atendida, provavelmente não seria tratada, que está tendo a oportunidade de receber essas orientações que vai melhorar os seus sintomas e sua qualidade de vida. Então, não tenham medo de começar a fazer as avaliações, porque você vai pegar a mão à medida que for treinando, para ter parâmetro de comparação entre os pacientes mesmo. Mas assim, basicamente, quando você faz o toque, não é para você sentir nenhuma rigidez nas laterais. Vocês vão começar a perceber que pacientes que são muito tensas, que têm a musculatura muito rígida, você mal consegue colocar os dedos na horizontal. Normalmente, isso vem associado à dificuldade de evacuação, à dor na relação sexual, a jato miccional fraco. Mas então, quando você toca, é para ter consistência muscular. Se tiver consistência óssea, porque é exatamente isso que parece que você está tocando um anel de osso, quando a rigidez é muito acentuada. Então, esse é o primeiro ponto da avaliação. Para avaliar a tensão, antes de fazer o toque bidigital, você pode fazer o toque com um dedo, para ir relaxando essa musculatura para facilitar o toque bidigital. E assim você já pode também palpar pontos de dor. Então, aqui está o canal vaginal, você faz o toque pela lateral, vai fazendo o toque pressionando, vê se tem algum ponto de dor de um lado e do outro lado. Nesse momento, você avalia tensão e dor. Para avaliar força, então você vai pedir, solta o corpo, relaxa, respira tranquilamente, presta atenção no ânus e puxa o ânus para dentro no máximo da força, como se fosse segurar um pum. Aí é esse movimento que você vai sentir ao redor dos teus dedos. Primeira coisa, o paciente tem que entender o que você está falando. Se não deu certo a orientação de segurar o pum, fala, tenta apertar a vagina, tenta apertar os meus dedos, tenta fazer o movimento de cortar o jato de urina. Então, só quando ela fizer o movimento certo é que você consegue determinar o grau de força. A gente vai ver o grau um pouquinho mais para frente. Quando você avalia força, você já avalia relaxamento. Então, tudo que aperta tem que soltar. O relaxamento tem que ser na mesma velocidade e na mesma amplitude da contração. Então, aperta, solta. Quais são as variações que podem acontecer? Aperta, solta. Isso é um relaxamento lento. Ou aperta, solta. Isso é um relaxamento incompleto. E algumas vezes tem relaxamento que é não percebido, que você pede, aperta, você sente o movimento. Quando você fala, solta, nada acontece. Parece que ela ainda está contraindo. Você fala, solta, já soltei. Então, assim, é uma tensão que continua ali na musculatura, mas não por um trabalho muscular saudável. Aí você vai avaliar sustentação. Lembram? Eu usei fibra de tipo 2, contração rápida, para avaliar força. Agora eu vou avaliar a fibra de contração lenta, tipo 1, que são as fibras tônicas, que fazem a sustentação. Então, elas não precisam fazer a força estourada. Então, não precisa contrair no máximo da força. Precisa contrair de um jeito confortável que ela consiga segurar. Então, você fala, agora aperta e segura para mim pelo tempo que você conseguir. Elas vão apertar. Você conta em segundos o tempo que ela manteve a contração estável. Então, fala, aperta e segura até eu dizer para soltar. Quando você sentir que instabilizou a contração, você fala, pode relaxar. Pode ser necessário repetir 2, 3 vezes para você ter certeza de quantos segundos ela consegue manter. E você avalia aqui também o uso de musculatura acessória. Oi? Então, desculpa. Não, é que perguntaram quantos segundos para avaliar. Tá falando ali do tempo de sustentação, né? E também perguntaram sobre o uso de gel lubrificante à base de água, que pode ser usado. Quanto tempo a gente vai falar que a meta é que a pessoa alcance 10 segundos de sustentação, mas por quantos segundos avaliar não tem, porque você vai pedir para ela apertar
e manter apertado. Então, se ela instabilizou em 2 segundos, você para de contar ali. Se ela instabilizou a contração em 4 segundos, você para de contar ali. Claro que se chegou a 10, já está na meta. Aí você pode parar de avaliar. Ótima pergunta de utilização do gel. Para avaliação, a gente usa gel à base de água. Algumas vezes a gente usa gel de eletro, ou gel vaginal mesmo, mas precisa lubrificar. Dá para lubrificar até com água mesmo a luva para o toque, né? Mas daí depende de qual é a umidade que a paciente já tem, claro, para não causar desconforto. E nesses itens você avalia também o uso de musculatura acessória. Então a ideia é contrair o assoalho pélvico, não o abdômen, não as coxas, não o glúteo. Então, se tiver apertando o abdômen junto, as coxas, o glúteo, está utilizando musculatura acessória e perde um pouco da efetividade de contração do assoalho pélvico. Tem gente que vai para casa usando o abdômen? Tem. Você não consegue resolver tudo na primeira consulta. Tem gente que vai prendendo a respiração? Tem também. Mas a ideia é que o paciente saiba que ele precisa ir desenvolvendo essa capacidade de isolar assoalho pélvico, de utilizar só assoalho pélvico. Aqui eu trouxe para vocês terem como referência, esse é o esquema Perfect, que é bem utilizado para avaliação do assoalho pélvico. Nós trabalhamos uma adaptação dessa escala Perfect, porque na sua descrição tem avaliação de força, falei para vocês, avaliação de sustentação, falei para vocês, mas eles avaliam também repetição e velocidade. Você pode utilizar no seu serviço? Claro que sim. Avaliar a repetição se a pessoa conseguiu sustentar 4 segundos, você pede para ela repetir contrações de 4 segundos para ver quantas contrações de 4 ela consegue fazer. Ficou ruim essa frase, né? Quantas contrações de 4 segundos ela consegue fazer. E na velocidade, você conta 15 segundos, cronometra 15 segundos e pede para ela fazer contrações rápidas. Então, você vê em 15 segundos quantas contrações ela consegue fazer. Vou dizer por que eu não utilizo esses dois. Repetição, eu não utilizo porque eu gosto muito de fazer uma série do exercício que eu vou passar com a paciente no consultório. Se eu faço repetição, tem uma tendência de a musculatura fadigar e ela não conseguir fazer a série que eu estou passando. Então, eu prefiro que ela faça comigo o que ela vai fazer em casa do que saber quantas vezes ela repete a sustentação. A velocidade exige uma coordenação muito grande para conseguir fazer, porque assim, contrai curtinho e rápido. Se a paciente usa abdômen junto, ela vai demorar mais a contração. Se ela usa respiração junto, ela vai demorar mais a contração. Então, acaba não sendo fidedigna a avaliação, porque essa avaliação de velocidade me diria que ela está com problema de condução elétrica para fazer a contração muscular. E não é isso. É só porque ela não está conseguindo isolar a respiração da contração pélvica. Então, é bom que vocês saibam que existe, porque vocês vão ver isso o tempo todo em referências, mas eu utilizo do Perfect força, sustentação, e além dele eu utilizo relaxamento e avaliação de musculatura acessória. Sobre a força, existe, o que a gente utiliza é mesmo essa escala de Oxford, que está descrita aqui na Perfect, mas eu vou falar melhor dela lá no treinamento de força. Então, falando do protocolo de treinamento. Vocês já devem ter ouvido muito o termo exercícios de Kegel, como sinônimo de exercícios de treinamento muscular do assoalho pélvico. Então, Arnold Kegel foi um ginecologista que descreveu pela primeira vez esse movimento do assoalho pélvico como tratamento da incontinência urinária. Então, trabalhar o assoalho pélvico é algo milenar, bastante utilizado em culturas orientais. Até existe uma divulgação grande a respeito do pompoarismo para melhora da função sexual. Então, trabalhar a musculatura pélvica já é algo antigo.
Mas Arnold Kegel descreveu em 48 que esse treinamento pode curar a incontinência urinária, que antes era tratada só com cirurgia. Ele fazia avaliação do assoalho pélvico por toque vaginal, que é o que a gente ainda faz, e por uso de perineômetro, que é uma perinha inflável colocada no canal vaginal para medir a contração muscular. Ele fazia uma orientação de 300 contrações musculares por dia e ele conseguiu 84% de cura dos sintomas. Então, 16% das pacientes só teriam indicação cirúrgica. As outras todas tiveram cura só com treinamento muscular. Então, por isso, ainda hoje, a gente utiliza esse nome de exercícios de Kegel, né? Muita gente utiliza, mas ele foi o precursor. Depois dele, vieram vários estudiosos. Então, alguns ginecologistas, urologistas, fisioterapeutas pélvicos, que foram descrevendo novos protocolos e vendo que não precisa de 300 contrações no dia. É possível chegar em um bom resultado com muito menos que isso. Então, existem diversos protocolos descritos atualmente. Esses são 3 grandes nomes do treinamento muscular pélvico. Então, a Carrie Bow é a fisioterapeuta pélvica com certeza mais conhecida no mundo. O Barry Bergman também é bastante conhecido. Os dois têm diversas publicações de protocolos de treinamentos musculares. Espera aí, gente, que tá vazando. Então, se você entra em uma base de dados internacional, como Web of Science, PubMed, e digita o nome deles, você encontra diversos artigos, tanto recentes quanto os primeiros publicados em relação ao protocolo. Tem bastante coisa para estudar. E a Janice Miller é a nossa favorita. Ela é enfermeira da Universidade de Michigan e nós utilizamos o protocolo dela e adaptamos, inclusive, o protocolo dela para a realidade do Sistema Único de Saúde, né? Então, nós mandamos esse trabalho para o Simpósio Nordeste de Estomaterapia em 2018. Ele foi um dos trabalhos premiados, então ele está disponível. Esse protocolo que eu vou trabalhar com vocês está disponível e a gente está tentando publicação agora na revista da Escola de Enfermagem da USP. Mas vamos ver, né? Quando a gente consegue disponibilizar completo. Mas a gente tem ele descrito também em um protocolo que nós escrevemos em parceria com a BEM Paraná e o Corém Paraná para capacitar enfermeiros aqui do interior do estado. Então, eu mando para vocês também pelo grupo de WhatsApp. A gente pode disponibilizar no Telegram para quem está acompanhando pelo YouTube, que não está inscrito na oficina. Então, de onde vem esse protocolo que eu vou trazer para vocês a partir de agora. Então, a professora Janice Miller escreveu esse protocolo, publicou em 98. Em 2001, a professora Gisele Azevedo, de Sorocaba, fez uma tradução livre. Então, ela encontrou esse protocolo, que é um protocolo super adequado, fez a tradução e começou a divulgar esse protocolo nos cursos de estomaterapia. Então, como docente do módulo de incontinências, dos cursos de estomaterapia, ela começou a fazer essa divulgação. Em consequência disso, o protocolo da professora Janice Miller é o que grande parte dos enfermeiros que trabalham com incontinências conhecem. Nós temos um ambulatório aqui no Hospital de Clínicas desde 2014, e aplicando o protocolo da professora Janice, nós sentimos algumas dificuldades. Por exemplo, tem uma fase que é de sustentação, que o protocolo dela pede aumento de 2 segundos de sustentação a cada semana, ou a cada avaliação. Para chegar no máximo de 10 segundos, levaria 5 consultas. A gente não tem esse número de consultas pela dinâmica do nosso ambulatório. Normalmente, em 5 consultas, a gente já deu alta para o paciente. Algumas séries do protocolo dela pede contração em 3 níveis de força, contração fraca, média e forte. Grande parte das pacientes não conseguiam essa compreensão para fazer 3 níveis de contração. Nós começamos a fazer 2 níveis e mesmo assim tivemos respostas excelentes com possibilidade de alta com cura dos sintomas. Então, essa adaptação que nós encaminhamos para esse simpósio e que estamos tentando publicação, mas é o que eu vou trabalhar com vocês. Então, já falei do comando verbal,
sempre lembrar de pedir para a paciente soltar o corpo, respirar tranquila antes de fazer a contração, porque ela não pode começar a contração com tensão muscular. E a gente vai partir o treinamento desses itens que estão aqui embaixo. Então, primeira coisa, ela tem propriocepção, tem percepção da musculatura do assoalho pélvico, porque se não perceber essa musculatura que precisa ser trabalhada, você não consegue sair do lugar. Se ela não conseguir movimentar o grupo muscular certo, você não consegue evoluir no tratamento. Ela tem força, aí a força é pela escala de Oxford. Então, Oxford 0 é nada de contração muscular. Então, tá lá a musculatura, você pede, aperta. Tipo, nada acontece. Oxford 1 é um esboço de contração. Então, assim, existe uma tremidinha da musculatura, um espasmo muscular, uma tentativa de contração que não acontece. Então, o que você percebe nos dedos é que existe uma tentativa de movimento, mas não é uma contração. Oxford 2 é uma contração fraquinha. Então, você tá ali com os dedos, você sente que o músculo se movimenta certinho, só que não aperta os seus dedos. No Oxford 3, você sente que aperta de fato os seus dedos. No Oxford 4, além de apertar, ele puxa os seus dedos em direção à síntese pública. A nossa meta é um Oxford 3. Porém, nem todo mundo chega a isso. E tem pacientes que saem de alta sem perda urinária, mesmo sem chegar no Oxford 3. Mas tenha em mente que, se não tiver Oxford 3, precisa trabalhar força. Aí você vai avaliar relaxamento, se tem ou não relaxamento, porque tem alguns trabalhos para soltar a musculatura, e vai avaliar sustentação. Já comentei que a meta de relaxamento é a mesma amplitude e velocidade da contração, né? Aperta e solta. Essa é a meta. E a meta de sustentação é de 10 segundos. Mais uma vez, nem todo mundo consegue chegar a essa meta. Muitas vezes você consegue chegar ao resultado de redução ou resolução de sintomas com 4 segundos de sustentação, com 6 segundos de sustentação. Então, primeira coisa, propriocepção. Se o paciente não sabe identificar a musculatura do assoalho pélvico, muito provavelmente ele precisa de uma assistência especializada, porque vai precisar de eletroestimulação para despertar essa percepção da musculatura certa. A eletroestimulação é capaz de estimular a contração do grupo muscular adequado para que a pessoa perceba aquele grupo muscular e comece a responder. Se muitas vezes isso não é possível, as filas são muito longas para encaminhamento, você pode tentar fazer a orientação de cortar o jato de urina para uma única coisa, perceber essa musculatura. Então, cortar o jato não é treinamento muscular. Não dá para orientar, quando vai no banheiro, corta o jato para fortalecer. Não é isso, gente. É bem prejudicial, inclusive, porque você para a contração do detrusor na metade para cortar o jato de urina. Mas para perceber a musculatura é possível. Então, pede para ir no banheiro e tentar cortar o jato de urina, porque é esse o movimento do treinamento muscular. Se não deu certo, precisa de assistência especializada. Você não consegue sair do lugar se a pessoa não tiver nada de contração. Embora a primeira coisa que você avalia seja força, a primeira coisa que você resolve é o relaxamento. Então, você avalia força primeiro porque a primeira coisa que acontece é a contração, depois o relaxamento. Mas se o relaxamento não foi bom, ou se existe tensão quando você faz o toque, tem que, antes de tudo, relaxar essa musculatura. Soltar essa musculatura. Então, muitas vezes a tensão muscular é resultado de uma tensão sistêmica. Então, a pessoa é ansiosa, depressiva, é estressada de forma crônica. Vocês percebem que, de acordo com o estado emocional, a gente tensiona pescoço, ombro,
tensiona também o assoalho pélvico. E isso pode ser crônico em mulheres que foram submetidas à violência sexual, que foram vítimas de violência sexual, crianças que foram repreendidas por perda de urina. Casamentos, assim, relações sexuais não desejadas. Então, tem muita gente que mantém uma frequência de relação sexual sem querer ter relação sexual, por convenções sociais. Então, é uma musculatura que está tensa o tempo todo também, porque não deseja aquele ato. Então, várias situações podem levar a essa tensão. Então, primeira coisa, tem que pensar em como dissolver a tensão de forma sistêmica, e daí para cada pessoa funciona algo diferente. Então, para algumas pessoas é meditação, para outras pessoas só apoio de psiquiatra, de psicólogo, para algumas pessoas é praticar atividade física, para outras é fazer artesanato. Então, você precisa descobrir junto com o paciente o que para ele funciona. Isso de forma sistêmica. De forma local, tem duas estratégias possíveis: a aplicação de calor, que pode ser bolsa de água quente, ou bolsa de gel aquecida, bolsa de sementes aquecida, ou banho de assento. Então, a bolsa é sentar mesmo em cima da bolsa aquecida, e o banho de assento é sentar na água, é sentar na bacia, uma bacia grande com água bem morninha. É importante falar para os pacientes que tem que sentar na água, porque não foi nenhuma nem 10 vezes que os pacientes me disseram que faziam o banho com a água fervendo, e aí ficavam sobre a água esperando o vapor subir para a região genital. Essa é uma prática de antigamente, então às vezes eles não sabem do que você está falando quando pede para fazer o banho de assento. E a outra... Oi? Estão perguntando com relação ao toque. É necessário inserir completamente os dedos? Não, você introduz até sentir a musculatura. Aí vai depender se a pessoa... a quantidade de tecido adiposo entre a pele e a musculatura. Então, se a paciente é bem magrinha, você acaba de tocar, você já sente a musculatura ali do lado. Às vezes na segunda falange já. Se a mulher for mais obesa, você muitas vezes precisa introduzir mais para sentir a musculatura. Mas é bem perceptível quando você chegou na musculatura ali. Gi, tem pergunta no YouTube também, tá? A Beatriz perguntou se, acho que em relação ao ambulatório, né? Vocês têm parcerias com psicólogos para tratar questões que são de ordem emocional ou psicológica? Sim, no ambulatório do HC, a equipe é multiprofissional. Então, tem ginecologista, urologista, fisioterapeuta, psicólogo. A gente tem possibilidade de encaminhamento para psiquiatria, embora o psiquiatra não seja parte da equipe. E a gente tem possibilidade de encaminhamento para nutricionista, embora a nutricionista não seja parte da equipe, que a gente está tentando, mas a equipe é multi. Então, e a outra forma de relaxar, além do calor, é fazer massagem intravaginal. Então, nós ensinamos a mulher tocar a vagina. Então, com o polegar, ela vai tocar a parede contralateral, polegar direito, parede esquerda. Ela introduz o dedo, pode ser lubrificado, se ela preferir, e vai sentindo os pontos de tensão. Onde tiver tenso, ela pode fazer movimentos circulares ou lineares, até soltar aquele ponto. É a mesma coisa que a gente faz aqui, né? Então, se você sente tensão no ombro, a gente faz isso, de tocar e ir fazendo movimento para soltar. A gente tem que vencer o preconceito para que elas aceitem bem. Porque a gente acha que, não vou conversar com uma senhora de 80 anos sobre massagem intravaginal. Tem senhoras de 80 anos que aceitam super bem. Tem meninas de 20 que ficam apavoradas de pensar em se tocar. Então, é muito do rapport, né? De quanto você consegue sentir o paciente e conversar sobre tudo isso de forma aberta. Quando você trabalha relaxamento, já dá para orientar o treinamento muscular, porque assim, se eu disser agora para você, solta assoalho pélvico. Tipo, a gente não sabe o que fazer com essa informação. Se eu te disser, aperta, puxa o ânus para dentro. Agora solta. Aí você sente contração e relaxamento. Então, ensinar a contrair também é ensinar a soltar. Só que não precisa focar em força nem em sustentação. Só pede o movimento
10 contrações 3 vezes por dia. Puxa o ânus para dentro. Quando sentiu que puxou, relaxa. Puxa de novo. Sentiu que puxou, relaxa. Então, fazer isso 3 vezes por dia é adequado, inclusive, para relaxamento. Ok, já resolveu ou já trabalhou. Nem sempre você trabalhando um mês o relaxamento, você vai avaliar de novo, vai estar ótima, a musculatura relaxada. Se não tiver, você precisa seguir com o tratamento, porque senão a gente não sai disso. Então, se já relaxou, ou se você já trabalhou, ou se não tinha tensão, você vai ver, tem falha de força? Se tem Oxford de 1 ou 2, tem falha na força, que é o esboço de contração ou a contração fraquinha. Se o paciente precisa de treinamento de força, o protocolo que a gente usa é 5 séries de 10 contrações, sendo que a contração é só apertar o ânus no máximo da força e relaxar completamente. Então, não tem sustentação nessa fase. Só aperta no máximo e relaxa bem. Aperta no máximo e relaxa bem. 10 vezes, 5 vezes por dia. É esse o treinamento que está no podcast que a gente compartilhou. Para quem tem a musculatura muito tensa, você pode pedir para fazer 3 vezes por dia, porque pode ser que 5 vezes acabe tensionando ainda mais. Então, mas para a pessoa que você está trabalhando exclusivamente força, 5 vezes é mais adequado. Isso é com base no protocolo da professora James. Tem alguns dispositivos que podem ajudar no treino de força, como aqui à direita tem essa anteninha, que é o treinador perineal. Você introduz essa perinha no canal vaginal, quando a mulher contrai, a antena desce, quando ela relaxa, a antena sobe. Custa menos de R$200, agora tem no mercado brasileiro, e às vezes os pacientes querem comprar para ter mesmo, porque quanto mais desce a antena, mais força ela tem. Então é um feedback para ela mesma e para a gente também. E tem os cones vaginais, que vocês já devem ter ouvido falar, tem para vender em sex shops, enfim, ele melhora a função sexual. Ele é uma musculação do assoalho pélvico. Então, a pessoa tem que introduzir e manter esse pezinho acima da musculatura pélvica com a contração. Então, ela vai aumentando o peso à medida que vai trabalhando essa musculatura. Mas aí é algo mais específico, assim, para atenção primária, o treinamento é suficiente. Aí, nós fazemos no ambulatório do HC um retorno em 1 mês. Então, você precisa se certificar de que orientou direitinho. Nós entregamos uma folha em que a pessoa vai marcando um X cada vez que ela faz a contração pelos 30 dias. Porque você depende da adesão para dar certo o tratamento. Aí, voltou em 1 mês. Se não aumentou a força fazendo certo, não vai aumentar, tem que seguir com o tratamento. Se aumentou, então, de um jeito ou de outro, você vai passar para o treino de sustentação, caso ela não tenha sustentação adequada. Então, a meta é 10 segundos de sustentação. Se não tem isso, precisa trabalhar o treino de sustentação. Nós trabalhamos o treino de sustentação a partir do tempo que ela já consegue sustentar. Então, eu pedi, aperta, segura. Eu contei 4 segundos. Então, o treino dela vai ser 5 séries no dia, contrações em que ela contrai, conta até 4, mantendo contraído, relaxa, espera 4 segundos, o mesmo tempo de contração é o tempo de relaxamento. Daí contrai de novo, mantém 4 segundos, relaxa, mantém 4 segundos. Repete 10 vezes, 5 vezes por dia. Para quem tem tensão muscular, às vezes a gente precisa orientar o dobro do tempo em relaxamento. Então, aperta 4, relaxa 8, para não aumentar essa tensão muscular. E aí você pode ou não ir aumentando. Normalmente o que eu faço, se tem menos de 5 segundos de sustentação, a minha próxima consulta vai ser para aumentar o tempo de sustentação. Então, ela conseguia 4. Aí, na minha próxima consulta, na avaliação, ela sustentou 8. Então, eu vou deixar ela mais 1 mês, fazendo 8 segundos de sustentação, para depois progredir os exercícios. O treino de coordenação abdominopélvica não estava no protocolo da professora James, a gente acrescentou por quê?
haviam algumas mulheres que chegavam no consultório na quarta, quinta consulta e já tinha força e já tinha sustentação. Então, às vezes tinha 3 de força, 8 segundos de sustentação, que é uma função muscular bem boa, um relaxamento bom, mas diziam que continuavam perdendo urina aos esforços. O que acontece? Existe um movimento muscular que se chama pré-contração. É a contração do assoalho pélvico que acontece antes do aumento da pressão intraabdominal. Então, o que acontece nesses casos? Ela tem uma musculatura boa, mas não está acontecendo a pré-contração. O assoalho pélvico não contrai antes do espirro, antes da tosse, antes de levantar peso. Então, tem que treinar essa musculatura para trabalhar desse jeito, de 2 formas. Então, a primeira é amplamente divulgada, que é a manobra NEC, que se escreve KNAC, igual está ali no artigo. Essa manobra significa você contrair o assoalho pélvico antes de situações que possam levar à perda urinária. Então, percebeu que respirou para espirrar? Aperta o assoalho pélvico antes. Percebeu que respirou para tossir? Aperta o assoalho pélvico antes. Percebeu que está muito apertado para ir ao banheiro e vai perder no caminho? Aperta o assoalho pélvico antes. Isso é a manobra NEC, que pode ser orientada já na primeira consulta, deve, inclusive. E a gente criou uma forma de trabalhar essa pré-contração como treinamento regular. Então, o que nós fazemos? Só quando a pessoa já tem função muscular boa e ainda perde no esforço, a gente pede para ela apertar o assoalho pélvico, manter apertado e fazer um sopro forte usando o abdômen, que é isso aqui. Usa a barriga, usa o abdômen para fazer o sopro. Só depois que sopra, relaxa o assoalho pélvico. Isso faz com que ela vá criando conexões para entender que quando o movimento acontece no abdômen, o assoalho pélvico tem que estar contraído. Então, do mesmo jeito, a gente pede 10 contrações seguidas e 3 a 5 vezes por dia. Normalmente 5 vezes por dia. Às vezes eles não conseguem fazer as 5 dessa série, porque tem que estar em casa, né? As outras, treino de força, treino de sustentação, dá para fazer até no ônibus, no carro. Agora, no ônibus, ficar soprando 10 vezes, as pessoas vão achar estranho. Então, dá para manter o treino de sustentação 2 vezes por dia, ou treino de força 2 vezes por dia, e quando está em casa, fazer esse treino de coordenação abdômeno-pélvica. Oi? Desculpa. A Márcia está perguntando se vocês prescrevem estrogênio. Não devemos, né? Se tiver protocolo, para atenção primária, se tiver protocolo, o enfermeiro pode, né? Estrogênio não precisaria de receita para comprar, mas o ideal é que seja prescrito por um profissional médico. É bom ter esse apoio mesmo para solicitar. A gente utiliza bastante o Stelic, sem conflito de interesse, não tem relação nenhuma com a empresa, mas a gente indica bastante porque ele tem uma taxa bem baixa de estrogênio, mas é legal ter um profissional médico de parceiro, assim, para fazer essa prescrição. A gente pode identificar a necessidade e fazer nessa parceria, né, a questão da indicação. Então, assim, sabendo esses 3, treino de coordenação, treino de força e a manobra NEC, mais que tudo, você já resolve quase todos os casos, principalmente incontinência urinária aos esforços, que está bem relacionado ao assoalho pélvico. No privado, acaba que a gente vai além disso, porque os pacientes criam um vínculo difícil de desvincular. Mas é mais difícil, assim, às vezes eles querem manter porque estão vendo resultado, tem receio de parar os atendimentos e voltar a perder. Então, você acaba progredindo por mais tempo. Os pacientes pós retirada de próstata levam mais tempo para responder. Então, o homem que tirou a próstata leva mais tempo para ficar continente do que a mulher que tem incontinência urinária aos esforços, porque ele precisa fazer hiperplasia da musculatura para que essa musculatura dê conta de algo que era, entre aspas, feito pela próstata antes da retirada, de forma anatômica ali.
Então, demora muito mais para ficar continente. Por causa disso, a gente acaba usando mais séries do exercício para motivar a realização. Porque só o treino de força e de sustentação já daria conta. Só que cansa ficar fazendo a mesma coisa. Então, quando eles são desafiados, eles aderem com mais facilidade. Então, tem esses outros treinamentos que é coordenação e força, coordenação e sustentação. Coordenação e força é o mesmo treino de força, só que parando a contração na metade. Então, você aperta a metade, aperta no máximo e relaxa. Aperta a metade, aperta no máximo e relaxa. Tem um monte de gente fazendo, né? Tô ligada. É sempre assim. Aí o treino de sustentação. Então, é importante, às vezes, trabalhar força, às vezes sustentação, porque são fibras diferentes que têm que ser trabalhadas. Então, a gente trabalhou força, trabalhou sustentação. Aí, se você quer continuar, trabalha coordenação e força. Depois disso, coordenação e sustentação. Coordenação e sustentação é igual sustentação parando na metade. Então, você mantém metade da sustentação em cada nível. Se a pessoa apertava e sustentava por 8 segundos, você pede para ela, aperta na metade, conta até 4. Agora sobe para o máximo, conta mais 4 e relaxa bem. Aí deixa 8 segundos relaxado. E o mais difícil, com certeza, é o segundo de coordenação e sustentação. Que você aperta no máximo, deixa contraído a metade do tempo. Depois relaxa na metade, mantém contraído o restante do tempo e relaxa bem. Esse relaxar a metade eu acho que é o desafio mais complexo de coordenação. Não é fácil entender quando você está na metade e quando está relaxando. Como eu já falei, não precisa de todos esses necessariamente. Você trabalhando fibra tônica e fibra fásica, seja de forma complexa ou simples, você chega a ótimos resultados. Mas eles podem ser importantes para criar motivação ou para melhorar a coordenação. Teve algumas vezes que eu consegui uma adesão melhor. Às vezes tem paciente que não consegue fazer o treino de força direito. Quando você pede para contrair no máximo, aperta abdômen, aperta glúteo, prende a respiração. Às vezes, para poucas pessoas, é mais fácil começar por coordenação e força. Porque quando você fala, aperta só um pouquinho, agora aumenta. Tem gente que consegue fazer isso de forma melhor, isolando a musculatura, do que você dizer, aperta no máximo. E aí eles recrutarem abdômen, glúteo, coxa, parar de respirar. Então é possível começar por ele também. É isso, vou parar de compartilhar a tela para ver se tem dúvidas. E aí, meninas, como que tá no chat? Perguntaram também sobre a avaliação da musculatura pélvica masculina. Tá. Deixa eu responder ela já. A avaliação masculina pode ser por toque retal, unidigital. Vou dizer da minha experiência, eu não faço toque. Não faço toque anal. Eu acho que para muita gente dá super certo. Vários profissionais que eu conheço trabalham fazendo toque em todas as avaliações, sem grandes problemas. Eu acho que os homens têm uma resistência bem grande desde sempre ao toque retal. Tanto que eles fogem por anos do exame de próstata, que pode salvar a vida deles. Então, eu tenho bastante receio de perder o paciente por causa de fazer o toque. E eu tenho uma facilidade de fazer a avaliação do homem olhando esfíncter anal externamente. Então, não me atrapalha o fato de eu não fazer o toque. Então, eu coloco ele de lado, com o glúteo virado para mim, a perna de cima mais dobrada do que a de baixo, e aí eu faço afastamento da prega interglútea e visualização do ânus. E aí eu faço toda essa orientação de solta o corpo, respira tranquilo, presta atenção no ânus, puxa ele para dentro. E aí faço a avaliação. Claro que eu não sei qual que é o Oxford, mas eu sei se ele tem propriocepção, se contrai a musculatura certa. Aí eu faço essa avaliação de novo, colocando a minha mão no abdômen dele, para ver se está isolando a musculatura só pélvica.
Aí peço de novo, contrai agora e mantém contraído. E eu conto os segundos que eu vejo a contração anal. Eu vejo se relaxa completamente. Então, eu tenho conseguido fazer toda a orientação só por avaliação visual. Tem funcionado super bem. Mas vocês vão ver diversos profissionais que trabalham com toque. Aí o toque precisa ser um pouquinho mais profundo para tentar pegar a pubo retal, porque senão você só sente esfíncter anal. Hoje, e estão perguntando também, a Érica está perguntando, como sabemos quando passar para o próximo exercício de maior dificuldade? Tem que ficar pelo menos 2 semanas em cada um. E aí você tenta fazer a orientação. Se o paciente conseguir realizar a orientação no consultório, é esse exercício que você vai fazer, vai passar. Se não conseguiu fazer com você, não adianta pedir para fazer em casa. Então, tenta, avalia, né? Pede para fazer o jeito que estava fazendo em casa, para ver se fez certo o que você orientou, ver se a adesão foi boa. Esse automonitoramento de anotar as vezes que fez é bem bom. Conseguiu evoluir um pouquinho em relação à anterior, tá com uma força um pouco melhor, tá com uma sustentação um pouco melhor, tenta a próxima fase. E aí faz uma série com o paciente no consultório. Se ele conseguiu fazer com você, é isso que ele vai fazer pelas próximas semanas. Outra pergunta: se esse exercício pode ser feito com pacientes que estão em uso de sonda de demora e depois retirar das sondas após a cirurgia, perdão. O paciente fez cirurgia, está com sonda de demora. Esse exercício pode ser aplicado depois que retirar a sonda? Pode ser aplicado, assim, a presença do catéter vesical não interferiria nem nesse período, né? Mas pode sim ser utilizado quando tira, até porque o catéter vesical de permanência pode prejudicar um pouquinho o esfíncter externo, a pessoa perder um pouco a percepção e ter perda urinária por conta disso, então ele sim pode contribuir. Na verdade, gente, esse exercício deveria ser feito por todas as pessoas mesmo, né? Desde a infância ou no máximo desde a adolescência. Então, para todos nós é um negócio necessário, é necessário para todo paciente que tem alguma perda ou que tem risco de perda. A única contraindicação são prolapsos muito proeminentes mesmo, né? Grau 3, grau 4, se não reduzir. E se a tensão muscular for muito grande, não dá para pedir para fazer com muita força, nem tentar sustentação, tem que primeiro relaxar a musculatura. Tá vindo bastante pergunta aqui no chat. Peraí. Gestante Tem pergunta no YouTube também, tá? Tá. Vamos dividir então, Dri. Quer dividindo? Tá. Gestante, tem alguma condição que contraindica o exercício? Não. Existe algum parecer do Corém ou do CONFEM que nos dê respaldo para fazer todas essas manobras de exercício? Existe, parecer 4 de 2016. Outra coisa, perguntaram de novo perguntaram sobre a respiração, como que você orienta, puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Olha, na verdade, a respiração é do jeito que ela conseguir ajudar o paciente, sabe? Porque tem pacientes que. Porque o ideal, pensando na orientação do yoga, por exemplo, que trabalha coordenação, respiração e movimento, a contração deveria acontecer na inspiração. E toda a respiração só pelo nariz, né? Inspira e solta pelo nariz. Só que algumas vezes eles nem conseguem a contração sozinha. Quem dirá fazer isso coordenado com a respiração? Então, depende. Tem pacientes que eu faço orientação de respiração em 4 tempos só para melhorar o relaxamento, que é aquela respiração que você respira no máximo, segura pelo tempo que conseguir, solta no máximo, segura o tempo que conseguir. Aí respira, segura, solta, segura. Isso ajuda no relaxamento, inclusive antes de evacuação, para quem tem a musculatura tensa. Mas do mais, é ir sentindo como que é melhor para o paciente. Respirar pelo nariz, soltar pela boca, respirar pelo nariz, soltar pelo nariz. Depende. E sobre gestante também pode iniciar o exercício desde o primeiro trimestre?
Pode, assim, se tiver risco de abortamento, vale a pena discutir com o obstetra, mas o treinamento, aquele que eu falei, que é utilizado para quem tem tensão, que é só apertar, soltar 10 vezes, 3 vezes por dia, sem muito foco na força, sem muito foco na sustentação, ele não é prejudicial para ninguém, em nenhuma condição. Mas vale a pena discutir com o obstetra se tiver risco de abortamento, esse tipo de coisa. Acho que é isso aqui do Zoom. Podemos passar para a Dri, enquanto isso, se alguém perguntar, depois eu falo para você. Tá bom. A gente está com um delay bem importante aqui no YouTube. Tá bem atrasado aqui. Mas a gente tem só uma pergunta da Kelly. Quando se chega ao resultado desejado e para os exercícios, pode ocorrer da incontinência voltar com o passar do tempo? Nossa, graças a Deus que tem as Kellys nessa vida, né? Porque eu esqueci de falar da manutenção, na verdade. Como qualquer exercício muscular, se você para de fazer, você volta ao estado inicial. Então, se você faz musculação e fica com o resultado desejado em relação a contorno muscular, força muscular, enfim. Se você parar porque está satisfeito, você vai voltar exatamente ao corpo de antes. Vai perder todo o trabalho muscular. Assoalho pélvico é igualzinho. Então, o exercício não pode parar nunca. Na verdade, nunca deveria ter ficado sem fazer. Mas, assim, ele é para a vida inteira. O que muda na fase de manutenção? Eu faço a orientação de manter 3 vezes por dia e não mais 5 vezes. E revezar entre exercícios de força e exercícios de sustentação. Então, o paciente pode decidir se quer fazer um dia inteiro só treino de força, o outro dia inteiro só treino de sustentação, ou se quer fazer uma vez força, uma vez sustentação, uma vez força, uma vez sustentação. E aí, o tempo de sustentação nessa fase de manutenção vai ser o tempo que ele tiver a percepção que tá mantendo contraído estável. Então, vai, aperta, segura. Percebeu que tá difícil, que tá soltando, relaxa. Dá um tempo no relaxamento, aí aperta de novo. Percebeu que tá difícil, e a gente percebe que tá difícil quando começa a querer usar o glúteo, querer usar o abdômen, fechar as pernas. É para manter só o assoalho pélvico. Então, começou a ficar difícil, relaxa, porque é o teu tempo de sustentação. Aí dá um tempo, aperta, sustenta de novo. Então, dá para revezar, fazer uma vez de cada ou um dia inteiro de cada. Mas precisa fazer 3 vezes por dia, de 10 contrações, e isso é para a vida inteira. Se não, sim, volta a perder urina. Só um minutinho. A Beatriz perguntou, no banho de assento para relaxamento, há alguma fitoterapia que ajude? Por exemplo, camomila. Há algum estudo? Não tem estudo, mas empiricamente a gente usa muito, muito camomila mesmo. A gente orienta tanto para relaxamento quanto para dor da região genital. Então, ela tem propriedades anti-inflamatórias, analgésicas. Então, a gente fala para passar um chazinho de camomila bem forte e misturar nessa água quentinha que está ali na bacia. Dá sim para utilizar. Aliás, né, pode ser um estudo que um de vocês pode fazer, né, de comparar para mestrado, para doutorado, é um estudo que super vale a pena, que seria super citado, porque todo mundo que trabalha na área indica banho de assento, indica camomila e não tem nenhum estudo consistente. Deu, meninos, mais alguma coisa? No YouTube acho que acabou. Alguém tem mais alguma pergunta? Pessoal que está no YouTube, nós temos 33 pessoas assistindo. Legal. Gente, muito obrigada. Foi ótimo e a gente se encontra de novo na próxima terça-feira. Então, para os enfermeiros de atenção primária que estão inscritos, mesmo esquema, né? Eu mando o link do Zoom, mais ou menos 1 hora antes, a gente libera a sala com 15 minutos de antecedência. O tema da semana que vem é avaliação de diário vesical
e medidas comportamentais que são principalmente aplicadas para incontinência urinária de urgência. 8h30, né? Pelo horário de Brasília. A gente tem a questão do fuso Gi, para alguns estados. Oi? desculpa que eu perdi. Na verdade, eu não tô achando tua pergunta, Manuela. Só um minutinho. Mas pede para ela mandar de novo, Dri. Uhum, não, eu não vi a pergunta dela. Na verdade, nem tá aqui. Ela tá perguntando sobre a propriocepção do homem. Tá. Na verdade, propriocepção para homem e para mulher é a mesma coisa, é a capacidade de fazer a contração da musculatura que você está pedindo, que é a propriocepção pélvica, né? Então, o homem, você vai saber que tem propriocepção se ele fizer a contração. A mulher, você vai saber se tem propriocepção se ela fizer a contração dessa musculatura. Então, é igual a questão da avaliação de propriocepção. Ah, tá. Desculpa, Manuela, mas é que pra mim não tá aparecendo a tua. Só tá da Kelly e depois a da Beatriz pra mim. Desculpa mesmo, não tá aparecendo. Vi vários agradecimentos. Eu que agradeço vocês, gente. Super delícia tá passando essas noites de terça-feira compartilhando isso que a gente gosta tanto de fazer. Então a gente se vê de volta na próxima terça. Vou compartilhar com vocês o protocolo que a gente escreveu com o Corém e com a BEM, porque ele traz todo esse passo a passo do treinamento e de avaliação. Vou compartilhar nos grupos de WhatsApp e a gente vai colocar no grupo do Telegram também. Para quem não está na turma inscrita no Zoom, que está assistindo pelo YouTube, entra lá no nosso grupo do Telegram, pelo link que está na descrição do perfil do Instagram, que a gente compartilha o documento também. Certo? Boa noite a todos e até semana que vem.